Estudar o assunto avivamento espiritual parece, para alguns que são membros aqui da igreja, um assunto pertinente, porém repetido, uma vez que nós já ouvimos tanto sobre avivamento espiritual. Mas quando nós olhamos a história do povo de Deus, narrada nas Escrituras, no Velho Testamento e no Novo, quando nós olhamos para trás e vemos que a igreja perdeu vitalidade tantas vezes em diversos períodos da sua história, nós encontramos uma boa motivação para entrarmos nesse território tantas vezes quantas o Espírito Santo nos conduzir, nos dirigir, para nós contemplarmos a beleza do ensino bíblico. Portanto, nós não estamos lidando com um assunto que a Bíblia não toca, nós não estamos lidando com um assunto simplesmente da imaginação do pastor, nós estamos lidando com um assunto extremamente pertinente. Mais uma vez, eu quero abrir o sermão dessa manhã falando o que venho falando ou expressando um pensamento que venho expressando ao longo dessas últimas semanas, é que a história do povo de Deus nas Escrituras é uma narrativa sucessiva de quedas e de restaurações. Eu agora mesmo estou lendo o livro de Juízes, mais uma vez na minha leitura anual da Bíblia, e quando você lê o livro de Juízes, a cada capítulo que você passa, você observa exatamente esse movimento pendular da igreja, ora o povo de Deus vivendo debaixo de um período glorioso, conduzido por um juiz, ora num período de mediocridade, quando o povo se deixava levar por sua tendência quase que incontrolável à idolatria. Os episódios de avivamento que nós encontramos na história são fontes de pesquisa para encontrarmos erros e acertos cometidos pelo povo de Deus no passado. E o estudo dessa história muito poderia nos ajudar a encontrar um fundamento sólido sobre o que considerar e o que não considerar quando o assunto é avivamento espiritual. Nas duas primeiras mensagens dessa série, o que aconteceu no primeiro e no segundo domingo desse mês, nós focamos sobre um grande avivamento acontecido no Reino do Norte, o Reino de Israel, reino este que foi fundado por Jeroboão, quando ele dividiu a nação. É uma história triste de divisão, e 10 tribos ficaram reunidas no norte do país e apenas 2 tribos ao sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 ficaram no lado norte da nação. E o texto que nós vamos estudar hoje foca um avivamento acontecido no Reino do Sul, nos dias do rei Josias. Repetindo, nós gastamos os 2 primeiros domingos falando de um avivamento acontecido no Reino do Norte. E agora nós vamos falar de um avivamento que aconteceu no Reino do Sul. No Reino do Norte, nós vimos que existem 3 grandes obstáculos a um mover do Espírito Santo: a idolatria, a divisão e o falso culto.
Nós falamos sobre isso 2 semanas consecutivas, mostrando que a questão da idolatria é uma questão muito sutil dentro do plano das Escrituras, uma vez que qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus como o centro dos seus afetos e o centro da sua consciente adoração, da sua crença, isso é idolatria. E um ídolo pode ser um ídolo feito de barro, de pedra, de metal precioso, ou pode ainda ser um ídolo invisível, um ídolo imaginário, um ídolo que a Bíblia cita como ídolos do coração. Você, por exemplo, pode olhar-se no espelho e ser para si mesmo o seu próprio Deus. Basta você começar a abrir a boca e mostrar no que você crê. Se você é um daqueles que acredita nessa mensagem muito comum atual, que você nasceu para ser uma pessoa de sucesso, você nasceu para brilhar, você não nasceu para ficar ofuscado, empalidecido. Se você já entronizou essa mensagem de autoadoração e autoglorificação, você é Deus, ou um Deus em letra minúscula para si mesmo. Então, idolatria é um pecado muito comum na Bíblia, muito comum aos seres humanos, mas um grande impedimento a uma vida verdadeiramente avivada pelo Espírito Santo. Já não sou eu mais quem vivo, disse o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. E a única mensagem que verdadeiramente importa para os verdadeiramente convertidos é a mensagem das Escrituras. E é por essa razão que nós vamos, hoje e no domingo que vem, nos demorarmos estudando o capítulo 22 e 23 do 2º livro de Reis. Eu gostaria de convidá-los a esse texto bíblico. Abra lá a sua Bíblia, no 2º livro dos Reis, capítulo 22. E nós vamos ler versos de 1 ao 20. O protagonista desse avivamento espiritual foi um rei que subiu ao trono quando menino ainda, aos 8 anos de idade. É assim que começa o capítulo 22 do 2º livro de Reis. O texto diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Um bom testemunho, vocês não acham? Excelente testemunho que as Escrituras dão sobre o rei Josias. Ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, era filha de Adaías e Boscate, e fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, portanto, ele tinha a idade de 26 anos, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo.
que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, comprem madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto a nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, ao Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. E então levaram eles ao rei esta resposta. Um capítulo inteiro que nos fala sobre o livro que estava perdido dentro da casa de Deus, que nos fala sobre um rei que de repente reencontra-se com a Bíblia, reencontra-se com o livro inspirado e imprime um movimento que está narrado no capítulo 23, que nós esgotaremos na semana que vem. Vamos ficar com o capítulo 22 e apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 23. Bem,
Diz o texto lá no versículo 5, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Nós vamos vivendo a nossa vida tão centrado na nossa própria problemática de vida que nós nos esquecemos que muitas das vezes a casa de Deus é danificada por uma série de posturas de um coração pouco ou nada recomendável. Os anos vão se passando e nós vamos olhando para a casa de Deus como se ela fosse apenas um apêndice da nossa vida, ou como se ela fosse apenas um cômodo da nossa residência pouco frequentado. A verdade é que o primeiro grande sinal de decadência espiritual de um povo, de uma igreja, do povo de Deus, é essa distância que muitas das vezes nós estamos, não somente das reuniões, mas das profundas carências da casa de oração. Observe no seu coração, logo no início do capítulo 22 de 2 Reis, que há um abandono da comunidade dos santos, um desleixo pela igreja, de modo que o templo ficou danificado. E isso, obviamente, tem para nós um significado muito forte, figurativo, é certo, mas muito forte sobre os estragos que ao longo do tempo nós, sem desejarmos, até mesmo inconscientemente, eu não acredito que alguém se levante contra a igreja maldosamente, que alguém faça isso por conta de um caso pensado, mas muitas das vezes nós somos os responsáveis pelos diversos estragos que são trazidos à casa de Deus por conta de uma vida um tanto quanto desleixada com a nossa fé, um tanto quanto uma vida, digamos assim, que considera a fé como algo lateral e nada mais do que isso. Na verdade, a nossa fé deveria ser o nosso coração e a nossa comunidade, a eclesia, aquela comunidade, aquela assembleia do qual nós somos membros e participantes, deveria ser cuidada por nós com o maior capricho que nós pudéssemos fazer. E fazemos isso como? Nós fazemos isso mantendo a paz, nós fazemos isso mantendo unidade, nós fazemos isso orando uns pelos outros, nós fazemos isso suportando uns aos outros em amor. Mas o fato é que o povo de Deus, nas mais diferentes localidades, nós temos igrejas das mais diferentes denominações reunidas nessa cidade, e o somatório de todos os santos dessa cidade é a igreja em Duque de Caxias. Nós estamos aqui nesse recanto periférico do município, mantendo viva a pregação da palavra, mantendo essas portas abertas, mantendo vivo um culto ao único e verdadeiro Deus, revelado na face de seu unigênito Filho Jesus. Pregando aqui o Evangelho, a grande narrativa do reino de Deus na terra, e exaltando o nome daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem perceber, muitas das vezes, que por trás de nossa boa vontade, por trás de nossos atos, um tanto quanto que autocentrados, vai criando uma série de danos à casa de Deus. A igreja hoje também tem
mais uma vez eu repito, estragos evidentes. Muita gente desanimada para congregar, fragilidade para com o culto de oração, a frieza para com a evangelização, a falta de engajamento na proclamação do evangelho, vai causando à igreja, nesse nosso tempo histórico, nessa geração, danos terríveis. E o exemplo de Josias, que era apenas um jovem com 26 anos, e ele implementa um movimento de reforma enorme dentro do reino de Judá. Esse movimento de reforma faz ele cortar na carne. Josias vai ter que disciplinar a própria mãe. Portanto, é também um grave problema que nós temos quando igrejas são feitas de famílias, e na hora da disciplina nós não queremos que a igreja toque em nenhum familiar nosso, porque achamos que o pastor ou a igreja, de uma forma geral, não está sendo justa o suficiente para lidar com aquele drama ou aquele pecado de forma adequada. O capítulo 23 vai nos mostrar um jovem corajoso, servindo de modelo para muitos jovens cristãos hoje, onde muitos jovens, ao invés de se alongarem, se distanciarem da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, recobra energia, força para segurar no arado e, junto com o seu irmão, buscar reforma dentro do contexto da igreja local. Josias já estava no trono há 18 anos, quando ele olhou para a casa de Deus com ternura. Eu fico, às vezes, observando como a igreja tem críticos. Nós todos sabemos que a igreja é feita de gente, e gente com uma natureza pecaminosa. Toda comunidade tem os seus pontos críticos, mas já chega a nós termos um acusador, e o acusador é Satanás. Nós precisamos ter olhos para ver nossos erros, ter olhos para ver, muitas das vezes, os nossos equívocos e buscarmos com energia e oração diante de Deus por um avivamento espiritual. E querermos, de fato, que a igreja possa se levantar na força do Espírito Santo e cumprir a sua missão criacional. A igreja foi criada antes da fundação do mundo, porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado antes mesmo que houvesse mundo, de modo que Deus cobre com sangue os seus eleitos e ratifica, biblicamente falando, que a igreja é um plano eterno de Deus. Portanto, geralmente, avivamentos se desenrolam em meio a um amor renovado que nós ganhamos pela comunidade e nós ganhamos pelos encontros comunitários. Eu não sei como é que o meu querido irmão reage, mas aqui no meu coração eu estou sempre desejando pelo próximo culto. Ainda não terminamos o culto da manhã, ainda estamos no meio dessa reflexão sobre o capítulo 22 de 2 Reis, e eu já estou com o coração despertado para o culto da noite, para tomar a ceia com você e juntos nós buscarmos a presença de Deus. Precisamos ganhar de volta essa ternura pela casa de Deus. Você jamais contemplará a face da perfeição no seu irmão ou na sua comunidade local. Você vai sempre ter a tendência de olhar o lado adâmico do seu irmão, porque esse chama atenção.
E com certeza esse lado adâmico é responsável por essa fragilidade da igreja, pela fraqueza, pela nossa fraqueza para orarmos juntos nos encontros de oração, pela fraqueza dos jovens de estarem envolvidos em tantas narrativas paralelas e não dando ouvidos à narrativa bíblica do Evangelho. A obra de reparação nos dias de Josias se inicia. Eles começam um tempo de reforma no templo. Mandaram comprar madeira, mandaram comprar pedras devidamente cortadas para fazer as reparações que eles julgavam ser necessárias na casa de Deus. E essa obra de reparação que se inicia no reinado de Josias é um forte indício de que o culto havia sido abandonado, o culto ao verdadeiro Deus. Mas havia a manutenção de um sacerdócio, havia uma prova concreta de que os ritos estavam presentes naquele local e eram mantidos sem o devido despertamento, o que nos mostra que nós podemos vir aqui todos os domingos, cantarmos, abrirmos a voz a plenos pulmões, cantarmos alto, cantarmos bonito, cantarmos com força. Podemos recolher dízimos, ofertas e manter essa porta aberta, a casa de oração devidamente arrumada, pintada, mas a ideia de Deus não é que nós tenhamos apenas um espaço ou um endereço para nos reunir, mas que haja em nós um amor pela comunidade, um amor pela igreja local, que haja em nós um desejo de ver a obra de Deus sendo restaurada em nosso meio. O fato é que eles começam a obra e casualmente encontram o livro da lei. No versículo 8, lá do capítulo 22, diz lá: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Olha onde estava perdido o livro sagrado, onde a Bíblia estava perdida. Era mais ou menos o pastor dizendo: olha, eu perdi a minha Bíblia há muitos anos atrás, não sei onde ela foi parar, e lá um belo dia, varrendo, limpando, arrumando o local de culto, você encontra a Bíblia caída atrás de um banco. Achei porque estava perdida. Achei o livro da lei porque a palavra de Deus estava perdida dentro da própria casa de Deus. O livro estava perdido ali naquele espaço de culto. E aqui está a grande decadência, a causa da grande decadência do reino de Judá, que foi combatida pelo rei Josias. E a causa da grande decadência é que a Bíblia estava perdida. Gente, eu fico às vezes imaginando como nós conseguimos passar uma vida inteira distante da Bíblia Sagrada. Nada substitui a leitura, a reflexão e o estudo pessoal das Escrituras. Ouvir pregação não faz de você um estudante das Escrituras, faz de você um ouvinte da palavra. E a Bíblia nos alerta lá em Tiago para que nós não sejamos ouvintes negligentes da palavra, mas operosos praticantes dela. Mas para sermos antes praticantes, nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos reencontrar esse livro sagrado e considerá-lo de fato sagrado. Os reformadores protestantes lançaram luz
sobre esse cenário de importância que a Bíblia Sagrada tem para o culto cristão e para os cristãos, dizendo ou dando a ela um dos pontos básicos da reforma, dando a ela um dos pontos principais das 5 solas da reforma. A sola scriptura, em outra palavra, só nas Escrituras cabe, meus irmãos, o desenvolvimento da vida e da fé. A vida e a fé precisam ser construídas na palavra de Deus. Eu não sei quão íntimo das Escrituras você é. Eu não sei se você perdeu a sua Bíblia, ou se ela continua dentro da sua casa fechada. Spurgeon dizia que a maior tempestade de areia pode acontecer num domingo de manhã, se todos os cristãos soprassem ao mesmo tempo a poeira que ao longo da semana vai se acumulando sobre o livro. A verdade é que o livro estava perdido dentro da casa de Deus. É a palavra de Deus que nos traz temor ao coração, é a palavra de Deus que nos traz divina orientação. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se a quer ouvir com clareza, leia respeitando todos os sinais ortográficos, para que você chegue ao fim da sua leitura e tenha na sua mente a clara ideia do que o texto disse. Sem as Escrituras, nós ficamos sem rumo. Sem as Escrituras, nós ficamos sem a inspiração divina para viver. Sem as Escrituras, nós permanecemos sem qualquer parâmetro para discernirmos a vontade de Deus. E esse glorioso avivamento que acontece no Reino do Sul, sobre o qual nós vamos encontrar no domingo que vem, no capítulo 23, todos os desdobramentos dele, teve o encontro da Bíblia Sagrada, o encontro da lei de Deus, que estava perdida dentro da própria casa. Hoje nós encontramos muitas igrejas que nem abrem a Bíblia. O culto todo se passa e não existe uma explanação do texto, ou mesmo uma divulgação do que o texto sagrado ensina. Você pode passar todo o tempo, ouvir um cântico após o outro, um conjunto coral atrás de outro conjunto coral, canta quarteto, canta o conjunto das irmãs, canta o conjunto dos homens, canta o conjunto dos jovens, cantam as crianças, todos cantam, e ao final ninguém ouve a pregação, ninguém ouve a palavra de Deus, e isso é causa de decadência espiritual. Nós mesmos podemos olhar para a nossa vida. Por que você muitas das vezes se sente desanimado, apagado, sem estímulo para viver a fé, sem vontade, por exemplo, para acordar no outro dia de manhã e anunciar o Evangelho a seus amigos, a seus filhos, a sua esposa, sem uma expressão doméstica de culto e exposição? Toda essa falta de ânimo está ligada a uma distância das Escrituras. Eu, às vezes, encontro irmãos tentando encontrar um culpado de toda essa deficiência, de todo esse ânimo um tanto quanto frígido com respeito à vida e à fé, e eles apontam uma porção de coisas. E aí a igreja aparece como a grande vilã, como se fosse uma pessoa, um ser, um ente agressivo. Algumas pessoas de vez em quando estão com esse tipo de narrativa, que hoje é muito comum, e diz assim: eu fui abusado pela igreja, a igreja abusou espiritualmente ou emocionalmente de mim. Não, gente.
A igreja é um corpo de cristãos imperfeitos, nós estamos caminhando rumo aos céus, mas a causa da nossa falta de ânimo é a nossa distância desse livro. Precisamos reencontrá-lo. Precisamos reencontrar o livro sagrado. Precisamos nos reencontrarmos com a voz de Deus, com a narrativa do Evangelho, com a narrativa de Jesus. O fato é que depois de ter encontrado o livro da lei, Josias vai empreender uma reforma no Reino do Sul ao redescobri-lo. Todo o avivamento se inicia num retorno às Escrituras, como foi nos dias da Reforma Protestante e como foi nos dias de Josias. A Bíblia foi tirada do anonimato, a Bíblia foi tirada do seu esconderijo e trazida à luz do povo, para que o povo pudesse refletir nela. Assim como toda decadência espiritual indica uma sensível distância das Escrituras, se nós tivéssemos fome por conhecer a palavra, desejo por conhecer a palavra, anseio por cavar fundo nesse terreno sagrado das Escrituras, nós teríamos um coração aceso para as coisas de Deus. Nós falaríamos o que o pequeno Samuel falou: ó Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, fala que eu estou atento ao ouvir sua voz. Fala, Senhor. Fala ao nosso coração. O fato é que depois de ter encontrado o livro da lei, Josias tomou uma decisão muito simples. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. As crianças estiveram envolvidas nesse movimento. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor. Fez uma simples leitura pública das Escrituras. Veja só, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, de todo o coração e de toda a alma, todo o povo, sacerdotes, profetas, homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, se reuniram e fizeram uma aliança. A aliança era guardar os mandamentos de Deus, os testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Todo o povo se juntou e fez uma aliança de amar a Bíblia, de obedecer a Bíblia, de atuar testemunhando os estatutos bíblicos, os estatutos eternos da palavra de Deus. E esse foi o passo mais sensível que eles deram na direção das Escrituras. Hoje nós não lidamos com uma ameaça doutrinária qualquer, embora nós tenhamos várias doutrinas falsas correndo pelo seio da igreja ou pelo seio das comunidades cristãs. Os irmãos têm ouvido da minha boca, têm ouvido da boca do querido João aqui, a denúncia desses movimentos, a denúncia dessas tendências atuais, mas há um perigo sobre o qual eu quero me colocar nessa manhã, junto às colunas da casa do Senhor e notificar os irmãos desse perigo. E qual é o perigo? O perigo de perdermos a compreensão
de que as Escrituras é um texto sagrado, é um texto inspirado, ou se os irmãos quiserem, recuperando o sermão de domingo à noite da semana passada, é um texto soprado por Deus, inspirado por Deus ao nosso coração. E esse texto precisa ser a fonte da nossa fé. Caso contrário, nós vamos ver a casa de Deus mergulhar em profunda decadência. Nós vamos ver comunidades cristãs que existiam, não existindo mais. Sem as Escrituras, nós ficamos cegos. Sem as Escrituras, nós somos capazes das mais terríveis profanações. Sem as Escrituras, nós ficamos entregues a nós mesmos. Nós ficamos entregues simplesmente aos desejos e aos anseios da nossa própria carne. Sem as Escrituras é a nossa morte. Sem as Escrituras, de fato, se cumprirá aquilo que a palavra de Deus diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós vivemos o tempo da desconstrução, nós vivemos o tempo de expressões como era do vazio, tempo da pós-verdade, tentando dizer que esse livro caducou, que todas as informações que nós temos nesse livro devem e precisam ser atualizadas, como o pastor Ed René Kevitz, há algum tempo atrás, insinuou. Que esse livro precisa ser atualizado, que há uma nova moral nos dias contemporâneos e que a igreja precisa ser sensível a essa nova moral, que não somente inclui dentro da igreja a absorção do homossexualismo como uma prática normal de vida, mas inclui também dentro da igreja uma outra prática tão imoral quanto o homossexualismo, que é a prática da fornicação ou do adultério, ou de uma vida sexualmente fora dos parâmetros e da linha que divisa a palavra do Senhor da palavra humana. Precisamos voltar às Escrituras. Caso contrário, nós não teremos lágrimas para chorar pelos nossos jovens. Ouçam-me, irmãos, e eu falo solenemente, com temor de Deus e como um pregador das Escrituras que acredita que a pregação é a voz profética de Deus para a igreja de hoje. Nós não teremos lágrimas para chorar pelos nossos filhos. O único abrigo seguro que os nossos filhos encontrarão será aquele que os seus pais de fato se unirem para construir dentro da comunidade cristã. E esse abrigo é o abrigo da verdade. Caso contrário, choraremos como os demais, lamentaremos como tantos estão lamentando hoje, quando de repente o seu filho adolescente chega na sala e os surpreende com a frase: papai, mamãe, eu decidi sair do armário e assumir a minha homossexualidade. Nós precisamos nos submeter ao esquadro desses 66 livros. Tenha ele, a nossa fé, 2 milênios de existência, ou ainda que ela não tivesse, é um texto que descreve 8.000 anos da história humana,
E é um texto que nos coloca exatamente dentro do esquadro da vontade suprema do Altíssimo. Se nós não nos unirmos para reencontrar, ler, estudar, aplicar e viver as Escrituras, nós vamos ver e assistir a cada dia, não somente a decadência da nossa comunidade, mas vamos assistir à decadência do cristianismo no mundo em que nós vivemos. Ah, pastor, isso nunca vai acontecer. Não se iluda, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Já aconteceu há aproximadamente 1000 anos atrás, quando todo o Oriente Médio, partindo de Constantinopla, a atual Istambul, na Turquia, era cristã. Outro dia eu acabei de ler um texto que falava sobre a história perdida dessa igreja do Oriente, que hoje não existe mais, porque no lugar em que os cristãos tinham uma pregação hegemônica da fé, eles foram mortos, perseguidos por repúblicas islâmicas, foram mortos, perseguidos por governos totalitários, acabaram com o testemunho no Oriente, as igrejas minguaram, havia mais produção acadêmica e mais ministros ordenados ao Evangelho nessa igreja do Oriente, partindo de Constantinopla, do que existia no Ocidente. Não imagine que eu estou querendo inventar, irmãos. A Europa, que foi berço e celeiro, foi berço da reforma, celeiro dos missionários que invadiram esse hemisfério sul com a mensagem do Evangelho, hoje é um deserto. Hoje, catedrais imensas foram transformadas em bares e algumas que tiveram uma melhor sorte foram transformadas em bibliotecas públicas. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu num espaço de 100 anos. 100 anos. Quando o grande debate sobre o pragmatismo chegou na Europa, Spurgeon disse: daqui a 100 anos, a igreja na Inglaterra estará morta se não houver uma reação. E eu os encorajo essa manhã, em nome de Jesus, a que haja uma reação para com o livro sagrado. Nos voltemos para esse livro perdido, que precisa ser reencontrado e considerado como ele se apresenta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a condução na justiça. O texto sagrado, as Escrituras, lentamente, sem que os irmãos percebam, estão deixando de ser o elemento norteador central do culto e da vida. E o resultado é uma juventude evangélica, entre aspas, aí, perdida, e um culto descontextualizado do livro sagrado. Perdemos de vista a palavra de Deus. E estamos vendo lentamente, uma geração após outra geração, cada vez mais fria e desconectada com esse livro. Admitindo novos conteúdos, importando e abraçando falsas doutrinas, não se incomodando com
absolutamente nada que acontece como um salão escuro e um palco iluminado, um holofote sobre alguém que vai para frente daquele povo conversar. O púlpito é tirado de lugar, em alguns lugares é um tonel que se coloca, outros lugares é simplesmente um sofá. E o pastor deixou de ser um profeta proclamador, ele deixou de ser um reformador, ele deixou de ser um protagonista do elemento da proclamação do Evangelho, para ser simplesmente um indivíduo descolado, legal. Deus não me chamou para ser legal, Deus me chamou para ser verdadeiro. Ele não me chamou para ser legal. Alguns jovens da igreja, há alguns anos atrás, quando os meus filhos ainda eram solteiros, diziam: deve ser muito difícil ser filho do pastor. E eles sabem que não era difícil ser filho do pastor. Era simplesmente viver de acordo com o que ensina as Escrituras Sagradas. Além disso, nós ainda sofremos com o relativismo. E a frase central que todos vocês ouvem todos os dias da boca dos seus filhos, que empodera o relativismo nos dias de hoje. E a frase é: isto não tem nada a ver, pai. Não tem nada a ver, mãe. E aí é quando você ouve essa frase e se dá conta que, se essa frase for colocada a seguir a leitura de um texto bíblico, ou entrando em conflito com o ensino das Escrituras, revela que você está exatamente na sala do mais adorado ídolo desse tempo, a cultura. Isto não tem nada a ver. Pronto. Você quer um exemplo de um ídolo, de um Deus com D minúsculo, adorado por essa geração, e inclusive por muitas igrejas? É a cultura. E geralmente ela tem essa frase de empoderamento. Isso não tem nada a ver. Isso era no tempo do Dom João Charuto, quando se amarrava cachorro com linguiça. O texto é antigo, mas a mensagem é nova, e se faz nova a cada dia. O texto é antigo, mas ele é capaz de reavivar a igreja, ele é capaz de salvar uma família ou um casamento. Nos nossos encontros de casais, eu tenho uma mensagem que eu começo o encontro. E a mensagem é: o grande problema da sua vida, o grande problema do seu casamento não é o seu marido. O grande problema não é a sua esposa, mas o grande problema do seu casamento se chama pecado. E ele opera livremente nos seus membros, no membro do seu cônjuge, e enquanto Jesus não interromper esse fluxo maldito do pecado pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, nós continuaremos contabilizando prejuízos. Talvez os irmãos não se deem por conta da razão por que tantos pastores se divorciam nos nossos dias. Por que tantos deixam a sua esposa depois de anos de convivência e amadurecimento, quando ela já não é mais aquela mocinha com a qual ele se casou? Ele a surpreende num dia, mesmo sendo um homem responsável por uma comunidade, e diz para ela que não quer mais nada com ela, tem nada a ver com ela. Como somos capazes
capazes de carregarmos uma Bíblia e negarmos a sua mensagem, e negarmos o seu ensino. Isso está acontecendo. Mas eu quero recuperar aqui, antes de terminar. Eu não vou levar esse meu discurso para muito além das 11 horas da manhã, como é o nosso hábito, mas eu queria antes pedir que você lesse comigo em voz alta Hebreus capítulo 13, versos 7 e 8. Hebreus 13, versos 7 e 8 diz, vamos ler juntos? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Assim como é eterno o Senhor, é eterna a sua mensagem. Assim como é eterno o Senhor e Salvador de nossas almas, é eterna a mensagem. Hoje sofremos com novas abordagens que visam enfraquecer as Escrituras de sentido e significado. As Escrituras sagradas, as próprias Escrituras, chamam essas tentativas e essas outras narrativas de outro evangelho, de outra mensagem, que é uma mensagem que não lê o homem como um pecador e muito menos apresenta Jesus como o suficiente Salvador. É que sem Jesus estamos perdidos e seremos salvos apenas em Cristo. A verdade é que nessa linha, o que conhecemos como evangelho social, teologia inclusiva, a hipergraça, como falou o nosso querido João no domingo passado, e essa teologia inclusiva é a que faz apologia a essa nova moralidade, e esta inclui o homossexualismo e a fornicação como elementos inclusivos da fé cristã, e querem nos fazer engolir esse xarope amargo, custe o que custar. Algumas comunidades, um tanto quanto mais firmadas, que consideram que os fundamentos lançados pelo Senhor da Igreja e pelos seus apóstolos, conhecida como a doutrina dos apóstolos na Bíblia Sagrada, que isso tudo é inegociável. Não há como nós arredarmos pé 1 milímetro, senão prepare os lenços. Você não ganhará o suficiente para comprar lenço de papel. Vai chorar muito em ver aquele bebezinho seu, que você tanto ama, que você abraça, que você cuida, que você alimenta, que você traz para a igreja achando que é suficiente o que a igreja pode oferecer como serviço. Você vai chorar demais e vai se debruçar sobre gravíssimos problemas a respeito dos quais precisa estar preparado para lutar. A ideia é que ou recuperamos o livro e comecemos a simplesmente fazer a leitura dele, como Josias fez diante do povo. Encontrou o livro perdido, abriu e o leu. Abriu e o leu. Isso era tão importante para mim e para minha esposa, que os meus filhos não sabiam falar ainda, e eles já estavam ouvindo a leitura das Escrituras, todos os dias. Nós os punhamos na sala, abríamos a Bíblia e líamos a Bíblia. Às vezes eles choravam, por razões óbvias que uma criança chora, mas enquanto estavam ali no bercinho, na cestinha, estavam ouvindo a palavra. Leiam a Bíblia para os seus filhos.
Reencontrem o livro sagrado, leiam a Bíblia para eles. Se eles pedirem explicação, expliquem. O texto é simples. 73% da Bíblia é história. E aí você estará pronto, com certeza, com o seu coração renovado. Nós perdemos o livro e precisamos reencontrá-lo. Precisamos lê-lo, interpretá-lo, aplicá-lo às nossas vidas. E os nossos anseios por nossos encontros cristãos, nossos encontros não são descolados. A ideia não é ter uma igreja descolada. A ideia não é ter uma igreja, meus irmãos, que seja contextualizada com a cultura. Nós já temos demais da cultura nas cores, na estética do lugar onde nós nos reunimos. Nós precisamos desesperadamente mais de Deus. Mais de Deus. E mais de Deus significa se aproximar mais da Bíblia. Só assim, só dessa forma, nós veremos um avivamento espiritual. Como Judá, nós precisamos fazer uma aliança com Deus e sua palavra, que envolva homens, mulheres e crianças. E é nessa direção que eu quero terminar essa mensagem, chamando os irmãos a uma aliança. E que ela seja feita com Deus, depois que ela seja feita com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família, independentemente da sua faixa etária. Ninguém é idoso demais para restaurar laços de aliança com Deus, e ninguém é jovem demais, de modo que não precise se aliançar com Deus. A verdade é que nós precisamos de um ato consciente e voluntário na direção do livro. Quem estiver disposto, por favor, se ponha de pé comigo. Nosso querido Deus e Pai, o exemplo de Josias, que foi encontrar o livro perdido da lei dentro do lugar de culto, é um exemplo notório para nós. É extremamente significativo para nós esse texto de 2 Reis 22. Perdoa, Senhor. Nos perdoe a distância que nós mantemos desse livro. Perdoa os dias, as semanas consecutivas, sem um ato voluntário e consciente de abrir a Bíblia e lê-la. No seio da nossa casa, no seio da nossa família, dentro, Senhor meu Deus e meu Pai, dos aspectos mais íntimos também da nossa vida pessoal. Que o Senhor perdoe o pecado de perdermos o livro de vista. Perdoa, Senhor meu Deus e meu Pai, a relativização do qual muitos de nós temos sido vítimas. E perdoa essa geração quando cultua a cultura, dizendo que o texto nada tem a ver com os dias de hoje ou com a sua vida juvenil. Senhor, nós todos viemos diante dos seus olhos
Eu pedi para que todos que quisessem fazer essa aliança contigo a fizessem nessa manhã. Ó Deus, nós sabemos, pelo resultado da história, qual é o tamanho do prejuízo de se esquecer as Escrituras. Oramos para que o Senhor nos guarde, ó Deus e Pai, de todo e qualquer ameaça à fé que nós livremente temos em Ti e em Sua palavra. Que o Senhor guarde o país, guarde as famílias, guarde os jovens, guarde as crianças. Ó Deus, que tentam a todo tempo raptar, sequestrar sua mente, seu coração, através dos diversos artefatos da cultura, o cinema, a música, as artes. Que o Senhor, ó Deus, nos conscientize de que nós precisamos dessa aproximação ao texto sagrado. Precisamos considerar que é a sua palavra, é inegociavelmente a palavra inspirada vinda de Ti. Que o Senhor nos guarde pelo caminho, nos livre de tropeços, nos livre, Senhor, da derrocada final, nos livre, ó Deus e Pai, do mesmo fim que as comunidades do Oriente tiveram, do mesmo fim, Senhor meu Deus, que as igrejas da Europa tiveram, do mesmo fim que a igreja, nesse momento, na Nicarágua, está sofrendo, pela qual nós oramos, pedindo graça ao Senhor pelos seus santos que se reúnem ali, pelos irmãos que se reúnem na Venezuela, as diversas igrejas locais. Que o Senhor seja com cada ministro de sua palavra e com cada família salva ali na Argentina, na Colômbia, no Chile e em todos os países, ó Deus, e das repúblicas à nossa volta. São nossos irmãos, estão passando, ó Deus e Pai, por lutas terríveis na China, na Coreia do Norte. Ó Deus, tem misericórdia do seu povo. Ó Deus, sua palavra diz que são homens do qual o mundo não é digno deles. Servem ao Senhor debaixo de grande sofrimento. Que o Senhor nos tome em suas mãos. Que o Senhor nos reaproxime desse livro. E que torne a vida da igreja, ó Deus, uma vida inteiramente dependente do que ensina a sua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Ide em paz.